Uma casa centenária, cheia das histórias de 5 diferentes gerações e hoje responsável por manter um casal no campo. O nosso destino é Jaraguá do Sul, norte de Santa Catarina. Se a gente para analisar aqui, as primeiras famílias estão no Brasil há 150, 160 anos. Então o pessoal ia chegando aqui primeiro, ia construindo as casas com o material que tinha à mão. E daí depois aí que tinha os pioneiros que começaram a fazer telha, tijolo, que o pessoal podia fazer uma casa mais confortável. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Tem o jovem que encontrou nas plantas uma forma de lidar com o humor. São incontáveis variedades, até de outras partes do mundo. Porque eu sempre era nervoso, estressado. Quando eu estou no meio das plantas, meio que eu mudo de ser. Me torno uma pessoa totalmente diferente, calma. Domo geodésico é a aposta de casal para ter uma construção rápida e resistente. Moradia tem feito tanto sucesso que são poucos dias livres na agenda. Então ele tem essa parte espiritual e a praticidade, a segurança e a inovação, né? Principalmente a possibilidade de replicar ele de forma rápida em vários locais. Tem um município conhecido pela produção de carne de ovelha e agora também com uma propriedade investindo nas lhamas e alpacas, nativas dos Andes. De 10 a 18 mil chega uma lhama adulta, de 16 a 18 uma lhama prenha. E o valor da alpaca também não é diferente disso. E a receita da semana é mistura das culturas austríaca e alemã, o Apfelstrudel ou strudel de maçã. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheinho de informação para você está só começando. Do que é que um jovem gosta? Se eu te fizesse essa pergunta, o que você responderia? Balada, agito, curtição? Pois esse não é bem o passatempo do Jean que você vai conhecer agora. Ele destina praticamente todo o tempo livre para cuidar e também colecionar plantas. As estufas caprichosamente cuidadas revelam uma coleção de plantas gigante. Entre orquídeas, suculentas e cactos e outras plantas usadas na decoração de jardins, faltam números na conta. O responsável é o Jean, que tem 28 anos e de casa fala apenas o alemão. E é assim que ele nos recebe. Ich bin geboren hier in Oberlúcia. Ich wohne mit meinem Papa und meiner Mama. Und wir sprechen meist nur Deutsch, okay? Brasilianisch tun wir auch sprechen, aber meist ist nur Deutsch. Von klein an schon so eingelernt schon so. O Jean conta que só fala em português quando está no trabalho, em uma fábrica de roupas, ou quando recebe pessoas para comprar as mudas. E olha lá, o serviço aqui começou há alguns anos, com incentivo da mãe. Nesse pequeno tempo, dos meus 1 ano até os 10 anos, eu odiava planta. Eu não gostava de planta de jeito nenhum, eu detestava. Só que por muita insistência da minha mãe, ela me conseguiu enfiar isso na cabeça. Dos meus 10 anos até os meus 18 anos, eu meio que aprendi os cultivos básicos das plantas. Dos meus 18 anos até agora, aos meus 28 anos, eu sou colecionador de plantas. Eu coleciono plantas de todas as partes do mundo, tanto cactos, suculenta, orquídeas, folhagem. O que imaginar de plantas eu coleciono. As suculentas apelidadas de gordinhas são uma sensação de mercado. E aqui tem dos mais variados tipos, de diferentes formas e cores. Das mais comuns e baratas até aquelas que foram conseguidas a muito custo e com mais investimento.
Para a gente adaptar todo esse cultivo, a gente foi fazendo experimento, teste com substrato, ambiente, até a gente chegar no cultivo exato de cada planta. Como a gente traz bastante plantas de fora, é um pouco difícil aclimatar essas plantas, mas nada impossível. As orquídeas foram as que chegaram primeiro, compradas principalmente em feiras. E dá para ver que ele encontrou a forma certa de cultivo. E isso a gente percebe pela sanidade e também floração, que está começando por aqui. Catileia a gente tenta fazer um substrato drenante, que a gente usa casca de pinos, carvão e brita para fazer a drenagem. E a adubação dela a gente usa um adubo japonês chamado bokashi. Assim como em toda a coleção, aqui tem algumas plantas que não são vendidas por valor nenhum. Uma é esse rabo de macaco, que tem cerca de 12 anos e já está com quase 2 metros. E do lado de cá a gente tem mais uma curiosidade. Olha só o tamanho desse cacto, cheinho de espinhos, conhecido popularmente como assento de sogra. Por que será, né? Ele tem 25 anos. E para ter uma noção do tamanho, esse pequenininho aqui ó, tem 5 anos. Olha só a diferença. A planta mais rara que eu tenho na minha coleção é uma folhagem, é uma Monstera deliciosa variegata, que ela é da Tailândia que a gente conseguiu essa planta. E a coleção não fica restrita apenas às estufas. Em toda a área da propriedade tem plantas que o Jean conseguiu de algum lugar e ele mostra algumas. Exemplar, que é um abil roxo, ele é nativo do Amazonas. Essa planta está com mais ou menos seus 10 anos de cultivo. O interessante dele nem é o fruto, é a folhagem dele, que tem dupla folhagem. A coloração dessa árvore por baixo. É um bronze, muito interessante. Aqui nós temos outro exemplar bastante interessante, que é o sapoti preto. É uma árvore nativa do México. Interessante dessa fruta, quando madura, ela lembra muito um pudim de chocolate, traduzindo um pudim de chocolate fitness numa árvore. Exemplar aqui é um pau rosa, ele é nativo da Amazônia. E dessa árvore aqui é extraída a essência do perfume Chanel francês número 5. Esse aqui é um eucalipto arco-íris, ele é nativo das Filipinas e esse exemplar também já está com seus 10 anos. Interessante dessa árvore é que numa certa idade ele começa a descascar e revela as cores deles, tanto amarelo, azul, laranjado, verde, vermelho, literalmente, como o próprio nome diz, um arco-íris. Há pouco tempo, o produtor também iniciou um trabalho com os bonsais, as árvores que precisam ser podadas e conduzidas para ficarem assim, pequenininhas. Ele conta que os clientes vêm geralmente aos fins de semana e muitos são turistas. É uma forma de ter renda extra, mas para o Jean também de ver um outro lado da vida. Porque eu sempre era nervoso, estressado. Quando eu estou no meio das plantas, meio que eu mudo de ser. Me torno uma pessoa totalmente diferente, calma, sem explicação. As plantas me trazem tudo o que eu preciso de energia e alegria e tudo o que uma planta tem a trazer. Já ouviu falar em domo geodésico? Esse é um tipo diferente de hospedagem que está ganhando bastante espaço aqui na região sul do país. A estrutura é versátil, barata e bastante resistente ao clima. Olhando aqui de cima, é difícil acreditar que essa propriedade era utilizada antigamente para mineração. Foi embargada, ficou mais de 20 anos parada e foi vendida há alguns anos. Mas foi após a pandemia que os novos proprietários decidiram se voltar para o turismo rural. A hospedagem oferece um quarto diferenciado. O domo geodésico é uma construção moderna que se integra com a natureza e proporciona uma vista panorâmica da cidade. Então ele tem essa parte espiritual e a praticidade, a segurança e a inovação, né? Principalmente a possibilidade de replicar ele de forma rápida em vários locais. Locamos ano passado, a gente terminou o ano aí com o Domo 1 e esse, que é o Domo 2, que foi inaugurado em setembro. A gente só teve 2 dias que a gente não locou, a gente locou praticamente o ano inteiro. Mesmo nós não sendo agricultores, enfim, nós não temos esse contato, né? Mas a gente entendeu que
A cidade tem potencial para isso, né? E, enfim, é um turismo de experiência, né? Então, o que as pessoas vão encontrar aqui vai ser calma, natureza, contato com uma fauna. A atividade turística é uma importante impulsionadora da economia brasileira, sendo responsável pelo crescimento de quase 3% do PIB em 2022. As belezas naturais e o modo de vida do produtor rural despertam cada vez mais o interesse dos turistas. Localizada a pouco mais de 150 quilômetros de Porto Alegre, a região do Vale do Rio Pardo é conhecida pela sua rica cultura, belezas naturais e pela gastronomia que é de dar água na boca. São 14 municípios com cerca de 355 mil habitantes e um PIB superior a 13 bilhões. Com o objetivo de avaliar o potencial turístico da região e identificar oportunidades de desenvolvimento para o empreendedorismo local, o SEBRAE está desenvolvendo um estudo com 40 empreendimentos para fortalecer o turismo rural e ajudar os produtores a se capacitarem para essa atividade. A propriedade do Lucas, em Vale Verde, foi o primeiro empreendimento visitado pelo projeto. Os investimentos em turismo rural vêm crescendo no Brasil a cada ano, e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Tanto que o turismo representa 4% do PIB gaúcho, e a expectativa é que esse número dobre nos próximos 2 anos. Uma das modalidades que vem ganhando bastante destaque é o turismo de experiência. E hoje um empreendimento isoladamente é difícil, ele não consegue se manter no mercado. Então ele precisa ter lá um restaurante, precisa ter uma pousada, né? A gente sabe quando a gente vai viajar, né? Então tem que ter várias coisas que se interligam para fazer isso. E muitas vezes eles, por conta própria, não conseguem fazer. Entra nós, né, o SEBRAE, como agente dessa transformação. Então nós visitamos lá meios de hospedagem, gastronomia, atrativos rurais. Então eles conseguem já se enxergar, já quebrar um pouco alguns paradigmas, ver até onde também que eles podem chegar, pegar ideias. Esse contato com a fauna e a flora em busca de tranquilidade tem se tornado uma grande oportunidade de negócios e de desenvolvimento das cidades. Ainda assim, uma das principais dificuldades do setor é a falta de confiança e conhecimento técnico na hora de investir e a mão de obra limitada. Então ele vai lá e coloca uma pousada, mas e aí? Ele precisa de alguém para ajudar ele ali a fazer a operação da pousada e ele não acha muitas vezes isso. Então ele não consegue aumentar porque não tem braço para fazer. Isso é um gargalo nas regiões que estão crescendo o turismo, né? Quando nós começamos, assim, a principal dificuldade que a gente teve é que os locais mais bonitos, né, como a vista, eles são os locais que normalmente eles têm mais dificuldade de acesso, né? O turismo rural ainda contribui para a preservação de áreas naturais e para o fortalecimento da identidade cultural das comunidades locais. A gente tem frequentemente aqui bugios caminhando, tucanos, animais silvestres, e isso para a pessoa que vem da cidade, que é a maior parte dos nossos olhos, chega aqui e acaba se encantando com esses animais que são, por nossa parte, preservados aqui. Questão de tratamento de esgoto, a gente hoje usa biodigestor, né, a maneira correta de fazer essa administração, né? Então a gente vive do eco, né? A gente vive dessa interação, a experiência, hóspede, mas com cuidado da natureza. Tem toda essa questão de cuidado com a natureza, né? De preservação, que é uma coisa que a gente sempre discute, sempre conversa, né? De impactar da menor forma possível, né? O turismo de experiência é uma oportunidade não só para os turistas, mas também para a população local, que pode se beneficiar com a geração de empregos e renda. Esse modelo de ligação natureza com o turismo, ele acaba atraindo esse hóspede para dentro da cidade e a permanência dele na cidade vai proporcionar para outros municípios, que a maioria dos nossos municípios no estado são pequenos e no Brasil, né? De poder começar a iniciar o turismo, né? Eu vejo pessoas com capacidade de passeio turístico, de uma horta orgânica, de produtos que eles fomentam o ecossistema da pousada. Porque hoje nós trouxemos o hóspede, ele fica aqui na nossa propriedade, mas ele não tem um passeio, ele acaba não consumindo. Então eu acho que essa visão, esse crescimento do turismo rural, ele tem muito ainda para evoluir e eu acho que quem tem esse interesse, né, como agricultor, enfim, ou que tem uma pequena propriedade, acho que pode sim e deve se organizar e explorar essas possibilidades, né? Do turismo rural, a gente passa para mais uma criação curiosa.
criador investe em lhamas e alpacas nativas da Cordilheira dos Andes. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar. Quem gera energia, economiza de verdade. No campo, tem coisas que o tempo não muda. Mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o Adubo Eco Produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 quilos que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. O município de Campo Alegre, no norte de Santa Catarina, é conhecido pela criação de ovelhas. Tem até festa lá sobre este assunto. Só que tem um criador do animalzinho que decidiu inovar, criando também lhamas e alpacas. Confira na reportagem de Dani Lando. O município de Campo Alegre, distante quase 70 quilômetros de Joinville, é reconhecido pela forte produção de ovinocultura. Um setor que movimenta não apenas o consumo, mas também o turismo na serra. Campo Alegre tem hoje em torno de 80 propriedades que trabalham a ovinocultura e o foco da produção de ovinos em Campo Alegre é a carne, né? É ovinos com foco numa carne de qualidade, que atenda os turistas que vêm para o município, né? Seja nos restaurantes ou mesmo nas propriedades. Toda a produção de carne fica na cidade. Já a lã segue para o Rio Grande do Sul, onde passa por beneficiamento. Por enquanto, não há demanda para pensar em exportação, uma vez que falta produto no mercado interno. Segundo a Associação Catarinense de Criadores de Ovinos, o Brasil possui um rebanho de 17,5 milhões de animais. E Santa Catarina é um dos estados que mais importa carne de cordeiro. Hoje Campo Alegre ela não é autossuficiente, né? Ou seja, a carne que a gente produz em Campo Alegre, ela não chega para o consumo no município, né? E contando ainda com o turismo que vem para cá. Então a primeira coisa que precisaria era aumentar muito a produção, né? Hoje eu lembro que o país ele não é autossuficiente, né? O país hoje depende de importações de carne, né? Então eu acho que como país, né, nós precisaríamos avançar muito na ovinocultura para chegar ao ponto de exportar para outros países, né? Para aumentar a produção, o Núcleo de Ovinocultores de Campo Alegre aposta na união de forças para dar visibilidade ao segmento. Mas hoje, pouco mais de 10% das propriedades são filiadas. O Núcleo de Ovinocultores hoje conta aí com 13 associados e o objetivo do núcleo é sempre trabalhar o conjunto dos criadores de ovelha, né? Nós temos aqui a festa da ovelha e isso faz com que nós tenhamos um produto fresco, um produto precoce, um produto de uma carcaça valorizada. E isso nós conseguimos colocar direto ao consumidor final, que traz vantagens para o município de Campo Alegre e também já de contrapartida para o produtor rural. Essa cabanha, famosa por vencer diversas competições,
investe no melhoramento genético do rebanho para atrair compradores. Por ano, eles comercializam de 20 a 30 matrizes e reprodutores. Quando se trata de mercado da ovelha, essa propriedade segue uma tendência crescente aqui em Campo Alegre, que é a compra direta do produtor. A gente produz ovinos Suffolk para corte, né? E ovinos Corredale NC, naturalmente colorido. A gente tem ovinos Suffolk PO, né? Então a gente sempre em busca do melhoramento genético. A gente fornece reprodutores e matrizes para quem quer iniciar ou para quem quer melhorar seu rebanho. Para nós aqui, a gente acredita que a raça lanada, que tem lã, seja Texel, Willie, Suffolk, Hampshire Down, vai melhor aqui em cima por causa do frio. A gente já fez uns testes com o Dorper e os santinês eles não se adaptam muito bem aqui nessa região por causa do frio, umidade. Então, preferencialmente para Campo Alegre, eu acredito que a raça de lã vai melhor. O preço dos animais varia de acordo com a premiação, entre R$ 3.500 e R$ 5.000. Quando se trata de saúde do rebanho, é preciso ficar atento a alguns sinais. Em épocas de umidade, as ovelhas sofrem com frieiras. E na rotina de cuidados entra também o controle de verminoses. Eu vou falar sobre, digamos assim, o que a gente mais cuida aqui na nossa propriedade, que é a questão da verminose do Haemoncus, né? A Haemoncus, que é a papeira, a famosa papeira, a gente sempre usa o método FAMACH. O olho da ovelha é, como que eu posso explicar? Quando a gente olha o método FAMACH, quando ela está bem rosadinho, ele é um grau bom. E ela vai diminuindo essa coloração. Quando ela fica ali assim, parecido com uma porcelana, assim, bem clarinho, tem que fazer o vermífugo. E a papeira, ao início, começa a inchar, embaixo do queixo dela, começa a inchar, já aparece o papo. Ali é um grau assim que ela está bastante bem atacada da verme. De olho em um mercado promissor, a Cabanha decidiu investir também na criação de lhamas e alpacas, novidade no município. Esse é o primeiro ano dos animais na propriedade. Eles vieram de Saudades do Iguaçu, no Paraná, e até o fim do ano, os primeiros filhotes de lhamas devem nascer em Campo Alegre. Elas convivem em harmonia com as ovelhas. O foco dos clientes não é o consumo de carne, mas sim a criação de animais ornamentais. Mas o investimento é maior do que nas ovelhas. Hoje em dia, a pesquisa que a gente fez, os valores das lhamas, em torno de 8 a 6 mil, 6 a 8 mil um filhote, de 10 a 18 mil chega uma lhama adulta, de 16 a 18 uma lhama prenha. E o valor da alpaca também não é diferente disso. A Cabanha possui 70 animais ao todo, que juntos consomem 1,5 toneladas de ração por mês. Haja rango! Enquanto as ovelhas são tratadas com ração, alfava e uma mistura de aveia, milho em grão, farelo e casquinha de soja, as lhamas e alpacas consomem ração de cavalo, aveia e quirela. Elas também poderiam ser tratadas com ração de ovelha. Da família dos camelos, as lhamas e alpacas são comuns em regiões acima de 3.000 pés de altitude, como Chile, Bolívia, Peru e Argentina. Os animais são extremamente dóceis e é fácil entender o laço de amizade que fica entre a espécie e o cuidador. Tem um sentimento, sabe? A gente trata todo dia, o bicho vem, tem um carinho especial pela gente e a gente acaba se apegando. É difícil, quando tem que vender, dá uma dorzinha no coração, sim. Dizer que eu já quero uma para colocar no quintal é muito exagero. Lá nos Andes, nas cordilheiras, existe todo um artesanato e uma mística que envolve estes animais. Já já a gente volta com uma casa centenária. 5 gerações cresceram nesta construção que fica na área rural de Jaraguá do Sul. Desde 2019, o Evandro e a esposa Andressa decidiram conciliar a agricultura com a recepção de turistas, com passeios e muitas delícias à mesa. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo,
torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos, uma história de confiança. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. Uma casa centenária, cheia de histórias de 5 gerações e agora responsável por manter um casal no campo. Nosso destino agora é Jaraguá do Sul. Se os primeiros tempos dos imigrantes falam de dormir dentro do oco de árvores e casebres improvisados de pau a pique, quando a gente vê uma construção como essa, se percebe que do limão fizeram limonada, como se diz no ditado popular. A Casa Hux, construída em 1915 no Rio da Luz, em Jaraguá do Sul, é uma das obras de arte da técnica enxaimel. A nossa família ela veio para o Brasil por volta de 1867, da região da Pomerânia, né? Então eles também se instalaram na região de Pomerode, né? Meu trisavô que construiu essa casa aqui, ele veio com 7 anos para o Brasil. Lá em Pomerode depois ele casou, né? Formou família. E quando ele tinha por volta dos 40 anos de idade, então ele veio para essa região aqui de Jaraguá, e da onde que ele construiu essa casa depois. Então, primeiramente eles vieram para cá, construíram uma moradia temporária e depois fizeram uma casa ampla, confortável para toda a família, né? Foi aqui que o Evandro, que hoje nos apresenta o lugar, nasceu e cresceu. Ele foi a 5ª geração a morar na casa, que depois da restauração virou café colonial e museu. Se a gente para analisar aqui, as primeiras famílias estão no Brasil há 150, 160 anos. E se puxar hoje pela internet, né, que hoje é fácil, a gente vai ver que essas casas elas têm 120, 130 anos no máximo, né? Então o pessoal ia chegando aqui primeiro, ia construindo as casas com o material que tinha à mão. E daí depois é que tinha os pioneiros que começaram a fazer telha, tijolo, que o pessoal podia fazer uma casa mais confortável, igual aquelas que tinham na Europa, né? O meu trisavô, ele teve 7 filhos, né? Depois, claro, a família depois foi se espalhando, né? Temos parentes em Rio do Sul, Pomerode, Curitiba e por aí vai. É normal da família, né? Depois, meu bisavô era só 2, 3 filhos. E isso ajudou também a contribuir para a casa se manter toda original, porque muitas famílias depois elas foram dividindo a casa, né? Conforme a necessidade, né? Fazia um quarto no sótão, fechava um pedaço da sala da casa para fazer um quarto, um pedaço da varanda também. E aqui não, como a família era pequena, não tinha tanta necessidade, digamos assim, né? A estrutura foi reformada pela primeira vez em 1989. Alguns anos depois, foi listada como Patrimônio Histórico de Santa Catarina e em 2015, no registro do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e ganhou uma nova restauração. Os detalhes originais foram preservados, como é o caso das pinturas internas, muito comuns neste tipo de construção. Daí depois já pensando em trabalhar com turismo, porque assim, para manter a casa nativa, né? É o que o IPHAN quer hoje, é isso, né? Eles não querem que a casa fique parada, digamos assim, ou usa para moradia ou usa para turismo, alguma coisa condigna com a casa, né? E foi assim que ele e a esposa Andressa saíram dos empregos na cidade para se dedicar ao turismo rural. É na cozinha que a gente encontra ela na maior parte do tempo, preparando as receitas que são servidas no café colonial. A gente tenta botar bastante da nossa cultura, né, da cultura alemã. Então a gente tem strudel, tem pão chimiado, são 4 sabores, que é com linguiça, coquesa, picadinho e ovo com sardinha, que é o tradicional aqui da região, né? Tem banoffee, tem os bolos decorados, mas aí são mais feitos como antigamente, com nata, né? Tem uma variedade assim de bolos mais simples, mas feito com bastante carinho, com bastante sabor. Agora que eu tô deixando o pão crescer pra gente logo assar, e eu também quero preparar um mousse de maracujá, que a gente tem um grupo de mães para atender hoje.
A visita, a gente trabalha também com turismo pedagógico, então durante a semana a gente trabalha mais para turismo pedagógico, só faz o café rural somente se tiver por agendamento, por encomenda, senão é sábado e domingo que a gente faz o café. Aqui nós temos o nosso mini museu, né? Tem um acervo de peças que eram da família, né? Aqui nós temos um covo de pesca, né? E isso é importante porque fazia parte da dieta das pessoas também, né? Como as famílias eram muito dependentes da agricultura, então se eu tivesse um ano de seca e não tivesse uma safra boa, teria que apelar para caça ou para pesca, né? Então isso aqui é um covo, né, de coração, que é Herzkopf, que a gente fala em alemão, né? Esse pessoal colocava a isca aqui dentro, né? Jogava no rio, o peixe entrava e ficava preso e o pessoal puxava fora. Aqui nós temos um debulhador de milho, né? Tocado de forma manual. O milho sempre foi muito importante para os imigrantes, né? E para tratar para os animais também, então era um alimento de base, vamos dizer assim, né? E se usava tudo, né? Desde a palha também para fazer colchão de palha, para fazer fogo no fogão a lenha, né? Então eu cheguei ainda a dormir em colchão de palha, então tinha que pegar e sempre botar no sol de novo, né? Por causa do ácaro, né? Sempre tinha que mexer de novo para poder dormir, para se aconchegar de novo, né? Que senão virava uma tábua. Mas era assim. O sabugo também era importante, né? Ia para o fogão a lenha para começar fogo também. E também se usava no banheiro, né? Hoje a gente fala isso para as pessoas, pode parecer engraçado, mas era o que melhor funcionava naquela época, né? Que nem o tamanco de madeira, o Holzpantofel, né? Na verdade, nem confortável não é para usar, né? O pessoal usava na estrebaria também por causa disso, para não pegar frieira, né? Por causa do esterco dos animais. Ferramenta de utensílio agrícola, batedeira de manteiga, as bicicletas, né? Essa bicicleta aqui, por exemplo, do meio aqui, ela era do meu avô, ele comprou ela nova, né? Todas elas, na verdade, são da década de 50, essas foram compradas mais tarde, né? Até lá o Brasil não tinha produção de bicicleta, né? Começou a partir dos anos 70, né? Que a Monarch começou a produzir bicicleta no Brasil, né? Até lá, se queria, tinha que ser importada, né? O que eu tenho aqui, pessoal, é assim, é o primeiro telefone da família, tá? Parece engraçado, eu sempre falo para as pessoas que vêm visitar. É uma forma de comunicação. Como é que acontecia? Né? Geralmente o pai, filho, né, iam trabalhar na roça, no morro, né? E a mãe ou a matriarca ficava em casa fazendo a comida, né? E o pessoal não tinha relógio naquela época, né? Ou alguns até se orientavam pelo sol, né? E como é que eles sabiam quando a hora que a comida estivesse pronta, né? Então quando a mãe terminava o almoço, terminava a comida, ela pegava o beirante, assoprava, o pessoal lá no morro escutava, opa, tá na hora da refeição. O casal concilia a lavoura com o turismo e a ideia é fazer com que os visitantes possam ter um dia na roça. E é claro que a gente tem que testar uma das atrações aqui do sítio, que é o passeio de Tobata. Elas podem passear por toda a propriedade, ela é ampla, ela tem 15 hectares, né? O pessoal poder curtir um pouco da natureza e viver um pouco da colônia, da nossa realidade, né? Ver como é que a gente vive hoje, como vive o descendente do imigrante, né? A atividade hoje que paga as contas da propriedade é a plantação de mandioca, né? A gente mantém mais ou menos 20 mil pés, a gente mantém plantado, né? A gente vai colhendo e plantando de novo e vendendo, né? E daí nós temos outras plantações, que nem tem milho, banana, cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, por exemplo, a gente não tem um engenho aqui, mas a gente pega, corta e manda fazer melado fora para a gente poder servir no nosso café. Então a nossa ideia é, quanto mais a gente conseguir produzir aqui na propriedade para oferecer para o visitante, mais a gente vai estar fazendo. Então é isso que as pessoas querem hoje, né? Elas querem
provar o que é feito na propriedade mesmo, né? O tempo todo a gente está trabalhando, ou se não é na roça, é na cozinha, né? Tem grupos de mães, grupos de idosos, aniversariantes, porque aqui a propriedade ela agrega muito valor, muita experiência para as famílias mesmo, né? Entre as atividades que as crianças mais adoram também está tratar os bichos. Tem galinhas, marrecos, gansos e nestes dias é difícil saber quem se diverte mais. Está sendo desafiador, mas é bom, eu gosto muito disso, né? Trabalhar com pessoas, me sinto realizado hoje com isso, né? Já falando um pouco mais longe, tem toda a questão da segurança alimentar também, né? Cada vez mais a produção de alimentos vai ficando na mão do grande. Se a gente der condições para o pequeno agricultor ainda se manter, isso vai proporcionar uma segurança melhor para nós também, né? Escuta muito das pessoas que vêm aqui. Eu lembrei da minha avó, eu lembrei da minha infância, a criança que não quer mais ir embora, quer morar aqui com a gente. Então tem todos esse tipo de público, sim. E daqui a pouco a gente segue nesta cidade que tem fortes laços com a Alemanha. Com uma especialista no assunto, vamos aprender a fazer um strudel de maçã. Uma receita antiga, cheia de técnicas, mas com sabor que faz tudo valer a pena. Que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. O chimarrão é um hábito cultural e a erva mate viola de ouro traz o verde que revigora e dá energia. Erva mate viola de ouro, 100% nativa. Da cuia que passa de mão em mão, vou sorvendo o doce amargo da hospitalidade e da tradição. Erva mate viola de ouro, o sabor que toca a sua vida. Até no ronco tem gosto. Até no ronco tem gosto. A receita de hoje tem uma dupla cidadania, uma mistura dos conhecimentos da Áustria e também da Alemanha. Fomos atrás de uma especialista para aprender a fazer o Apfelstrudel ou strudel de maçã. Confira o passo a passo. Meu nome é Silvana Skelsen, sou proprietária do Café Colonial Strudel House, aqui no Rio Cerro Segundo, Jaraguá do Sul. Então, o nosso projeto começou da agricultura familiar, junto com o governo federal e o SEBRAE, incentivo à agricultura familiar. Então, necessariamente precisava ser agricultor para participar desse projeto. Começamos com 30 lugares e hoje temos lugares para 300 pessoas para se servirem aqui em nosso local. É um ambiente familiar, toda a família trabalha conosco, né? Filhos, genros. Daí tem o pessoal, né, da região mesmo que ajuda nos finais de semana. Durante a semana eles têm o emprego deles e finais de semana eles ajudam a gente. O carro-chefe do café é o strudel de maçã. Então eu vou ensinar vocês a fazer o strudel de maçã hoje. Para começar, eu tenho aqui um pouquinho mais de farinha, porque às vezes acontece de ficar um pouquinho molinha a massa. Mas é em torno de 350 a 400 gramas de trigo, né? Daí vai
uma pitadinha de sal, uma colherinha, um pouquinho mais de banha e água morna. Na verdade, essa massa aqui, ela se trabalha no olho mesmo, não tem uma quantidade de água ou de farinha que você precisa colocar. Ela não pode ficar muito mole e não pode ficar dura. Vai acrescentando aos poucos. E assim, quanto mais você sovar a massa, melhor elasticidade ela tem depois na hora de esticar. Tipo, tá vendo? Ela desgrudou já da bacia, né? Não tá mais grudando na bacia. Ela pode colar um pouco nos dedos, porque os dedos estão úmidos, mas na bacia ela não gruda mais. Eu sovei mais ou menos uns 10 minutos, até ela ficar lisa e homogênea, né? Não pode grudar mais na mão. Daí o que a gente faz? A gente coloca um paninho, um pouquinho de farinha de trigo para a massa não grudar. Daí tampa e tem que esperar ela descansar em torno de 2 horas, 2 horas e 30. Quanto mais ela descansa, mais elástica ela fica. Agora vamos para o recheio. As maçãs já estão devidamente higienizadas, né, com hipoclorito. E a gente não descasca elas, porque o sabor tá na casca da maçã mesmo. A gente corta, tira o miolinho. Eu usei em torno de 7 maçãs para um strudel grande daí. A gente vai cortar, fatiar. Quanto mais fininho você conseguir fatiar, melhor é. Maçãs devidamente picadas. A gente vai agora para temperar ela. Canela, a gosto, né? Umas 2 colheres de açúcar e nata. Sempre bom fazer enquanto a massa vai descansando, já faz a maçã, porque na verdade ela vai soltar um líquido, né? Vai ser até melhor para você trabalhar com ela depois, na hora de rechear o strudel. Vou colocar mais uma colheradinha. Agora tem que deixar descansar um pouquinho. Ela vai soltar uma aguinha, que é natural da maçã, né? E depois, na hora que a gente esticar o strudel, daí eu explico como. A gente precisa uma toalhinha, um pouquinho de trigo para massa não grudar. Daí você pega a massa. Precisa de 2 pessoas agora para esticar, porque você não vai conseguir fazer sozinho. Eu fiz um buraquinho, mas é normal acontecer. Vou colocar um pouquinho de maçã. A gente coloca isso aqui só para conseguir esticar mais a massa, sabe? Porque senão você vai ficar puxando e ela é como tipo um peso para você conseguir continuar. Então, nós tiramos sempre essa bordinha para não ficar uma massa muito grossa, sabe? Açúcar, um pouquinho de açúcar. E o resto da maçã. E esse suquinho que saiu da maçã, que é normal sair, a gente coloca só depois no final, quando tiver o strudel já na travessa, porque senão o teu strudel vai ficar seco
E assim ele fica suculento com o saborzinho da maçã. E agora que a mágica acontece. Tem que pegar as pontinhas da toalha. É normal furar, porque a massinha é bem fina, sabe? E agora você joga o suquinho da maçã. Agora a cobertura, né? Porque senão vai queimar a massa, sabe? Daí vai um ovo, uma colher de nata, uma colherinha de açúcar e canela. Você passa por cima do strudel. Daí agora é só levar ao forno, 45 minutos a 1 hora, 180 graus. Vamos experimentar o strudel de maçã? Vamos experimentar? Vamos lá, que deve ter ficado uma delícia, porque o cheirinho... Quer que eu te sirva? Pode ser. Serve aí, Silvana. É creme de baunilha. Isso. Esse creme é feito com leite, o sabor mais acentuado da baunilha, açúcar e uma gema de ovo. Jaraguá é o strudel de queijinho. Tá. Mas a nossa casa é o strudel de maçã. É o strudel de maçã. Isso. Olha, não sabia dessa. Que bacana. O strudel de maçã é o carro-chefe de vocês. Com certeza. Que bacana. E vocês têm para vender também? Temos para vender também. E Legal. quem quiser vir conhecer a casa, né? A gente abre todos os sábados, das 14 às 18 e os domingos, das 11h30 às 18. Uma delícia, Silvana. Ele não é muito doce. Não. Não, ele tem o gosto da maçã, Sim. o gosto da massa. Olha, porque se você coloca muito açúcar, perde o sabor. Você precisa sentir o sabor da maçã, né? Não do açúcar. Muito bom. Agora entendi por que é o carro-chefe da casa. Na hora que eu estava gravando a receita, por muito pouco eu não perdi o processo. Elas são tão rápidas para abrir a massa e logo fechar, né, colocar tudo de volta, que se você piscar, já perdeu. Quem sabe um dia a gente fica craque assim também, né? Não custa tentar, tem que treinar bastante, isso é fato. O Vale Agrícola de hoje está chegando ao fim, tem os dias produtivos de trabalho. A gente se vê, até mais!